Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos aqui mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida mais representativas no Brasil, segundo o censo 2010. E hoje vamos falar de uma tradição religiosa de caráter, de origem indígena, muito antiga, muito antes da chegada dos portugueses, dos europeus no Brasil. O nome dessa tradição é, como há na tela, nós temos a Jurema Sagrada. Vamos conhecer a Jurema Sagrada. E desde já dedico essa aula a todos vocês, estudantes, que estão aqui em nosso componente, lembrando sempre que o nosso componente valoriza o quê? A pluralidade, o respeito às tradições religiosas e filosofias de vida. Também respeitar o pensamento daqueles que não têm tradição religiosa. Então, vamos em frente. Para antes, nós temos o quê? A reflexão norteadora de hoje. Olhando para a tela, nós temos a seguinte reflexão. Quem acende uma vela é o primeiro a se beneficiar da claridade dela, certo? Então vejam só, olhem esta reflexão. Vejam, aquele que acende uma vela é o primeiro a quê? A se beneficiar de sua claridade. Então vamos em frente. Lembrando mais uma vez essa questão de que o nosso componente, o respeito à dignidade humana, à pluralidade, respeitar as filosofias de vida. Isso aí é um exercício para cidadania. E hoje, como eu falei a vocês, vamos conhecer a Jurema Sagrada. Essa questão que eu falei justamente que é o quê? É uma tradição de origem indígena muito antiga, bem antes da chegada dos europeus ao Brasil. Vejamos aqui na tela um ponto importante. Segundo o censo 2010, nós temos o seguinte: as tradições indígenas no Brasil, seus seguidores, têm um total de 63.082 adeptos, certo? Declarados das tradições indígenas religiosas. Então vejam só, aqueles que seguem as tradições religiosas indígenas declarados segundo o censo, mais uma vez na tela, certo? Nós temos essa cifra e é importante conhecer. Vejam só aqui, quando eu falar de Jurema Sagrada, vejam só aqui, olhem só esses 3 pontos. Mais uma vez, a questão híbrida, quer dizer misturada, híbrida, nós temos afro-brasileira, culturas ameríndias. É muito importante essa questão, culturas ameríndias, justamente quando eu falei a vocês no começo que é uma tradição que ocorreu, que ocorre, que está presente aqui em nosso Brasil, bem antes da chegada dos europeus. Vejam só aqui um ponto importante. Olhando para a tela, nós temos povos indígenas. Olhem só, o conhecimento do fenômeno religioso nas tradições indígenas sugere o quê? Um repensar sobre o nosso conceito acerca desses povos e sua milenar sabedoria e cultura. Desde a colonização, os povos indígenas têm sido explorados e excluídos ao longo da história do Brasil. E lembrando também outros assuntos que foram abordados aqui, outras tradições religiosas, nós observamos o quê? Que também as tradições de matriz africana, como Candomblé e a Umbanda, sofrem também a perseguição e a discriminação, infelizmente, em nossas terras. É por isso que o nosso componente busca o quê? Pluralidade, respeito à dignidade, certo, dos povos indígenas e sua cultura, de suas tradições religiosas e dos povos africanos também. Então, respeito à pluralidade, lembrar da Constituição cidadã, a democracia. E vamos adiante. Trago aqui na tela para vocês o quê? Uma fotografia, certo, da Jurema, certo, do ritual da
Jurema sagrada. Olhem aí a dignidade, um ritual. Lembrando sempre que nós trabalhamos aqui os símbolos, os ritos de cada tradição religiosa e observar a Jurema sagrada. Vejam só, vamos instigar de onde será que vem o nome Jurema sagrada. Vamos conhecer. E aqui na tela ainda trago esse ponto importante. Olha aí, Jurema sagrada é uma árvore sagrada que originou um culto entre os indígenas, principalmente no Nordeste brasileiro. Hoje também reapropriado por várias tradições religiosas. Então veja, em destaque nós temos árvore sagrada, o culto, Nordeste brasileiro, tradição religiosa. Então é uma tradição religiosa, certo? Inspirada nessa árvore sagrada, nessa tradição. E vamos adiante. Trago para vocês aqui uma fotografia da Jurema, da árvore da Jurema. Olhem aí, uma árvore que ela é uma acácia típica do Nordeste brasileiro. E aqui ainda tenho essa informação. Ainda sobre a Jurema, sobre a árvore, nós temos as acácias. Como eu falei, ela é uma acácia. Sempre foram consideradas plantas sagradas por diferentes povos e culturas de todo o mundo. E mais uma vez, há uma fotografia da Jurema. É importante lembrar que em várias árvores no mundo também são cultuadas como sagradas ou têm uma representatividade religiosa. Nesse ponto aqui, no Nordeste brasileiro, dessa tradição indígena, a Jurema, esta acácia. E aqui trago para vocês, olhem aí a manifestação religiosa, o ritual religioso em torno da Jurema. Veja só aqui, quero que vocês olhem e meditem sobre o que está na tela. Veja só, uma representação desse culto religioso em torno dessa árvore. E é sempre importante conhecer a tradição religiosa do outro. Olha aí o respeito, olha aí a dignidade do outro. Conhecer. E é isso que o nosso componente busca. E lembrar mais uma vez que é uma tradição religiosa típica aqui dos povos indígenas de onde? Nordeste brasileiro. E vamos adiante. Olhem só o que eu trouxe para vocês na tela. Vamos ver aqui? Ainda sobre a Jurema Sagrada, né? Nós temos o quê? Como eu falei a vocês, é uma religião de matriz indígena, tá vendo? Do Nordeste brasileiro. Sua prática já existia em nossas terras antes da chegada dos colonizadores portugueses e também da chegada dos escravizados africanos no século XVI, pois os indígenas aqui já estavam. Olhando para mim, lembrando que quando eu digo aqui que é uma tradição religiosa muito antiga, vejam só, ela data muito antes da chegada dos brancos europeus, portugueses e outros povos que aqui estiveram, e também antes da chegada dos povos escravizados da África. E lembrar que a base dela é a matriz indígena. E é importante conhecer que há relatos lá do século XVI, quando o Brasil teve a chegada dos europeus, há registro do culto da Jurema em nossas terras. E ainda trago para vocês essas informações. O culto da Jurema está muito presente na Paraíba e em Pernambuco, nosso estado. Esta árvore, tipicamente nordestina, era venerada pelos índios, principalmente potiguares e tabajaras, há muitos séculos antes da descoberta, entre aspas, do Brasil. Então vejam só, os povos potiguares e tabajaras indígenas já cultuavam essa planta, essa acácia, muito antes da chegada dos europeus e dos escravizados. E vimos aqui, muito presente na Paraíba e em Pernambuco. Também observa a seguinte questão na tela. Vejam só, também há adeptos no Rio Grande do Norte e Ceará. Também constituem estados com forte presença deste culto.
Vejam só a base bem nordestina. Outro ponto importante que eu já deixo como exercício para vocês. Ela é tão antiga que existem livros, romances brasileiros, em especial, por exemplo, do romantismo, que registram o culto da Jurema. Vocês devem conhecer, ou aqueles que não conhecem, procurem conhecer o livro de José de Alencar, Iracema. O livro de Alencar aborda esse assunto da Jurema. E vamos adiante. Na tela ainda trago mais informações sobre a Jurema. Depois da chegada dos africanos no Brasil, quando estes fugiam dos engenhos onde estavam escravizados, encontravam o quê? Abrigos nas aldeias indígenas. E através desse contato, os africanos trocavam o que tinham de conhecimento religioso em comum com os índios. Lembram daquela palavra que eu falei, híbrida? Olha aí, justamente esse intercâmbio entre o indígena e o africano escravizado, as duas culturas, e lembrar que a base é a matriz indígena. Por isso, até hoje, os grandes mestres juremeiros conhecidos são quase sempre mestiços, com o sangue índio e negro. Vejam só essa união, certo? Vejam só esse conhecimento que nós temos aqui. É importante, viram porque é importante conhecer a tradição religiosa do outro? Vejam só que há uma base histórica. Isso fica para você, estudante, que pode, em sua sala de aula, com o seu professor de ensino religioso ou de outra disciplina, fazer um estudo sobre as grandes tradições religiosas em Pernambuco e pode destacar o quê? O culto a Jurema, conhecer mais um pouco. Lembrar que o nosso componente aqui, nós temos o quê? A ideia, a base de mostrar a você, estudante, e você tem que pesquisar e buscar mais. Vejam só aqui, na tela, mostro para vocês uma fotografia de um mestre juremeiro. Prestem bem atenção, ele num ritual, gravem bem, olha aí esse conhecimento. Lembram que muitas vezes nós falamos que as tradições religiosas têm os seus líderes, certo? Líderes religiosos. Na Jurema, o mestre juremeiro. Vamos adiante. Na tela, ainda trago para vocês. Desde os primeiros tempos da colonização, vários cronistas e observadores falaram sobre o desenvolvimento de rituais ligados à população indígena, por meio de cantos, danças, infusões, cachimbos e dizeres sagrados. Prestem bem atenção nessas últimas palavras. Cantos, danças, infusões, cachimbos e dizeres sagrados. As infusões da Jurema. Vamos adiante. Olhando na tela ainda, nós temos os índios se colocavam em contato com os seus antepassados e com outros seres do plano espiritual, de outros lugares. Logicamente, naquela época, aos olhos dos colonizadores, tais práticas eram um grande empecilho à divulgação da fé cristã em terras brasileiras. Olhem aí um pouco o choque aí que o europeu não aceitou. Gravem bem, mas vejam só, a Jurema, a resistência, a questão indígena, a questão negra, a dança, a infusão, a árvore sagrada, Pernambuco, Paraíba, o Nordeste, a acácia, conhecer. E na tela ainda trago para vocês. Nesse conjunto de manifestações, a Jurema sagrada, Jurema nordestina ou Catimbó da Jurema aparece como uma religião indígena, mas também influenciada por elementos do culto cristão e afro-brasileiros. É importante conhecer isso, é por isso que aquela palavra híbrida no começo. Então, vejam só aqui no final, mais uma vez aqui o slide, mas também influenciada por elementos do culto cristão e de afro-brasileiros. E lembrar justamente aquelas palavras, a dança, a infusão, os cantos, as palavras sagradas, fazem parte
desse mundo, certo? É místico, da Jurema Sagrada. E aqui nós temos a seguinte questão. Olhando para a tela, nós temos, antes de tudo, como vimos, a Jurema é uma árvore da caatinga e do agreste, que tem sua casca, olhem aí, importante agora, que tem sua casca utilizada para a fabricação de uma bebida mágica que concede força, sabedoria e contato com seres do mundo espiritual. Justamente, olha aí o entorno, a importância dessa árvore da Jurema Sagrada. Vejam só, eu falei o que? A dança, os cantos, a infusão, olha aí a bebida retirada da casca dessa árvore, adentrar no plano espiritual, palavras sagradas. E aqui nós temos na tela, embaixo ainda temos, é dessa forma que o uso da árvore desencadeia a formulação de uma experiência religiosa com o mesmo nome, da Jurema. E aqui trago na tela para vocês, aqui olhem só, a bebida extraída do casco, da casca, aliás, da árvore da acácia, da Jurema. Então, olhando aqui, vejam só, a importância dessa árvore sagrada, dela, em torno dela, justamente, o ritual, o rito, e nós temos a bebida. E lembrar, como eu falei a vocês, muito antiga. E vamos adiante. Trago na tela mais uma vez para vocês o que? A representação de um culto, e também nós temos aqui a casca da árvore da Jurema. É importante essa questão de sempre conhecer. É por isso aqui que o nosso componente, nós sempre falamos, conhecer a tradição do outro, conhecer a base da tradição do outro. É por isso que a nossa série busca isso. É por isso que nós valorizamos essa questão, que é justamente conhecer, entender. No caso da Jurema, como nós aqui falamos várias vezes, é uma tradição religiosa muito antiga. Olhando para a tela ainda, nós temos a seguinte questão. Nos cultos da Jurema, temos a figura dos mestres, que ocupam a função de líderes responsáveis pela incorporação de espíritos que curam e aconselham os praticantes, mais conhecidos como juremeiros. Então aqui, mais uma vez, os mestres têm esse papel importante na incorporação. Eles aconselham, eles curam, tudo isso através de quê? Da bebida da Jurema, essa bebida sagrada, a dança, os cantos, a infusão. Vejam só, e seus praticantes são juremeiros. Isso é importante conhecer. E aqui na tela ainda trago a crença. Além de fornecedora de um elo com o chamado Reino dos Encantados, a Jurema é considerada poderosa por ter, nos tempos bíblicos, escondido Jesus Cristo, quando este fugia para o Egito. Ao encontrar em contato com o pé do Salvador, a Jurema teria lhe preenchido, ter recebido poderes diversos. Então é essa questão, conhecer a tradição religiosa, sempre é importante. E na tela ainda trago para vocês as duas entidades incorporadas em uma sessão da Jurema, são os mestres que já se foram, e os caboclos, certo? Então os mestres que já se foram e os caboclos que são incorporados. O reconhecimento dessas entidades acontece através da observação dos gestos e falas que o incorporado assume assim que começa a dar voz a um determinado ser do mundo espiritual. Então preste bem atenção, a incorporação, certo, de mestres que já se foram e dos caboclos. E aqui nós temos a seguinte questão, olhando ainda para a tela, nós temos, nesse âmbito, o mundo dos espíritos, construídos pela Jurema, era formado por várias cidades, sendo que cada um deles tem a capacidade de atender uma espécie de pedido. Cada um dos espíritos, entre os indígenas, os ritos permitem que os xamãs estabeleçam comunicações com o mundo dos encantados, com esse mundo fora do mundo real que nós temos, o mundo espiritual.
E eu aqui ainda trago para vocês, na Jurema existem ainda objetos encantados, como taças com água, etc. E aqui, já finalizando, nós temos os rituais do catimbó Jurema, também chamado, podem ser feitos com tambores, e esses ritos são geralmente chamados de toré, ou apenas com os maracás, quando se faz o ritual de mesa e a jurema no chão, o ritual onde todos sentam em banquinhos ou diretamente no chão. Nas mesas, a jurema do chão, geralmente os mestres trabalham mais do que brincam, como acontece nos toréis ou juremas batidas. Isso é conhecer, no caso, certo? O ritual da jurema. E aqui trago para vocês, certo? Alguns instrumentos de percussão, aliás, utilizados na jurema. Olha aqui, cercada por uma série de instrumentos, a seção da jurema é sonoramente povoada, certo? Pela execução da maraca, que aí está, e do tambor. Preste bem atenção, estudante. Para finalizar aqui, algumas palavras importantes gostaria de dizer neste momento. Aqui nós falamos sobre a Jurema Sagrada e é importante conhecer. Vamos lá. Uma tradição religiosa de matriz indígena que sofreu influência também, recebeu influência, certo? Tanto da questão cristã quanto da questão afro. Nós temos o que? A bebida sagrada, nós temos o entorno da acácia, da jurema, certo? Desse encontro com o mundo espiritual, certo? As curas e o aconselhamento, danças, a infusão, a fumaça, certo? O tambor. Então são questões próprias do mundo da jurema. E assim finalizo nossa aula de hoje, pedindo que vocês, estudantes, estudem mais um pouco sobre a jurema, essa tradição de caráter indígena, muito conhecida aqui no Nordeste brasileiro e muito presente em nossas terras. Então, um forte abraço do professor Robson Anselmo Tavares. Tudo de bom e agradeço aqui a Magna, a nossa intérprete de Libras, e a Ronaldo do Som. Muito obrigado, professora, certo? Por essa execução. Parabéns!